Depois da grandiosa libertação do Êxodo, depois da impressionante revelação no Monte Sinai. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão, não era mais uma multidão caótica. Eles haviam se tornado uma nação com leis, com uma identidade forjada no fogo da presença de Deus. E agora, acampados aos pés da montanha sagrada, a terra prometida estava à frente. Mais do que uma promessa, era o próximo passo concreto de sua jornada. O povo de Deus tinha direção. A nuvem e o fogo os guiavam. Tinha promessas, a terra que manava leite e mel. Tinha um líder, Moisés, que falava com Deus face a face. E, acima de tudo, tinha a presença divina, habitando no meio deles, no santuário sagrado. Era uma unidade militar e espiritual, pronta para a conquista. Mas entre o Sinai e Canaã, havia um vasto e implacável deserto a ser atravessado. Nesse deserto, os corações seriam provados de uma maneira que nenhuma escravidão ou milagre anterior havia feito. A longa peregrinação seria o crisol onde a fé do povo seria testada. A dúvida e o medo começariam a se infiltrar nas mentes daqueles que poucos meses antes viram o Mar Vermelho se abrir. O livro de Números começa com ordem, um censo detalhado, uma contagem. Deus ordena a Moisés e Arão que contem cada homem de cada tribo, com 20 anos ou mais, apto para a guerra. Não era apenas uma contagem populacional, era a organização de um exército divino, um povo pronto para lutar por sua herança. Mais de 600 mil israelitas foram alistados, uma força formidável. No entanto, os levitas foram excluídos dessa contagem militar. O papel deles era o de guardiões, não de guerreiros. Eles deviam guardar o sagrado tabernáculo, o coração espiritual de Israel. A cada parada, eles desmontariam a tenda com seus preciosos utensílios sagrados. A cada partida, eles a carregariam com reverência. Sua missão era garantir que a santidade de Deus fosse protegida e respeitada durante toda a viagem. Cada tribo recebeu sua posição específica no acampamento. O vasto acampamento israelita não era uma aglomeração de tendas aleatórias, mas uma cidade militar e sagrada. A disposição das tribos ao redor do tabernáculo era um símbolo poderoso. A mensagem era clara, visual, impossível de ignorar. Deus está no meio do povo. A nuvem que cobria o santuário de dia e a coluna de fogo que o iluminava à noite eram a prova visível e constante de sua presença. Quando a nuvem se movia, o povo marchava. Quando ela parava, eles acampavam. A direção divina era clara, inquestionável e infalível. Apesar da ordem impecável e da presença visível de Deus, o coração humano vacila. A primeira grande prova no deserto não foi uma batalha, mas a monotonia e o desconforto da vida nômade. O sol escaldante, a areia sem fim, a ausência de conforto, tudo isso começou a desgastar o espírito. A memória da escravidão, com suas privações e chicotes, começou a se esvair. Ela foi substituída por uma nostalgia idealizada de bons tempos no Egito. O povo começou a reclamar. Eles murmuravam contra Moisés e, em última análise, contra Deus. Sentiam falta do Egito, não da liberdade, mas da comida farta. Quem nos dará carne para comer? Esrênia eles questionavam. Lembrem-se dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos e das cebolas. Agora nossa alma se seca e não vemos nada além de maná. Era uma queixa amarga, que ignorava a opressão para se focar no cardápio. Moisés, o líder sobrecarregado, sentiu o peso esmagador de liderar essa multidão de reclamantes. Ele clamou a Deus em um momento de desespero e solidão. Por que me deste este povo? Não posso suportá-lo sozinho. É pesado demais para mim, Senhor. Deus responde com graça e severidade. Ele ordena a Moisés que reúna 70 anciãos para compartilhar o fardo da liderança. O Espírito de Deus desce sobre eles e eles começam a profetizar.
um sinal visível de que a responsabilidade seria compartilhada. Em seguida, Deus promete saciar o desejo do povo por carne. Ele enviou um vento que trouxe codornizes em abundância, cobrindo o acampamento em uma camada de mais de 1 metro de altura. O povo se fartou. Mas junto com a satisfação do desejo, veio a disciplina. Uma praga atingiu o povo enquanto a carne ainda estava entre seus dentes. Muitos morreram. O lugar foi chamado de Kibrote Atavá, que significa sepulcros do desejo, um memorial sombrio das consequências da insatisfação. A rebelião interna escalou. Até Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, se rebelaram, movidos pela inveja e pelo ciúme. Eles criticaram Moisés por sua esposa Cusita e questionaram sua autoridade. Por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? Deus desceu em uma coluna de nuvem e deixou a resposta inequivocamente clara. Com os outros profetas, ele falava por meio de sonhos e visões. Mas com Moisés, seu servo, a comunicação era face a face, sem metáforas ou véus. A voz de Deus trovejou, afirmando a autoridade de Moisés. Como punição, Miriam foi atingida por lepra, um sinal visível de sua impureza. Arão, arrependido, intercede. Moisés, sem ressentimento, clama a Deus por sua irmã. Ó Deus, rogo-te que a cures. Miriam foi curada, mas teve que ser isolada do acampamento por 7 dias, uma lição para toda a congregação. No limiar de Canaã, o povo de Israel parou. A terra prometida estava finalmente ao alcance da mão. 12 espias, um de cada tribo, foram enviados para explorar a terra durante 40 dias. Era uma missão crucial que exigia coragem e fé. Eles voltaram com um relatório misto. Trouxeram cachos de uvas gigantes, romãs e figos, evidências da fertilidade exuberante da terra. O relatório começou com euforia. A terra realmente emana leite e mel. Mas a euforia rapidamente se transformou em pavor. 10 dos espias, superados pelo medo, espalharam um relatório negativo e fatalista. Eles descreveram gigantes e cidades fortificadas. A conclusão foi a seguinte: não podemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. Eles são gigantes, e nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. A voz do medo contaminou o acampamento como uma praga. Apenas 2 dos espias, Josué e Calebe, mantiveram a fé. Eles rasgaram suas vestes em desespero e ousadia, clamando ao povo: a terra é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará esta terra. Não temam, pois a proteção deles se foi. O Senhor está conosco. Mas a voz da maioria, movida pelo pânico, abafou a voz da fé. O povo chorou e reclamou durante toda a noite. Preferiam a escravidão conhecida à promessa de liberdade. Eles queriam apedrejar Josué e Calebe e eleger um novo líder para levá-los de volta ao Egito. A ira de Deus se acendeu contra a falta de fé. Ele declara que aquela geração que duvidou de sua capacidade de entregar a promessa não entraria em Canaã. Apenas os filhos daquela geração, que cresceriam no deserto, e os 2 espias fiéis, Josué e Calebe, veriam a terra. A punição foi proporcional à falta de fé. 40 dias de espionagem se transformaram em 40 anos de peregrinação no deserto, para que a geração descrente morresse longe da promessa. A jornada recomeça, mas agora com um novo propósito: a purificação. O deserto se tornou uma fornalha, um cemitério para a antiga geração e um campo de treinamento para a próxima. A rebelião continuou, mas com consequências ainda mais terríveis. A rebelião de Corá, Datã e Abirão foi a mais séria. 250 líderes da congregação se juntaram a eles para desafiar a autoridade de Moisés e Arão. Eles clamavam: a congregação inteira é santa e o Senhor está no meio dela. Por que vocês se exaltam acima da congregação do Senhor? Eles não queriam apenas um novo líder,
Eles queriam derrubar a ordem divina. Deus interveio de forma dramática. A terra se abriu e os engoliu, juntamente com suas famílias e bens. Um fogo celestial consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Foi um sinal terrível e claro de que Deus havia escolhido seus líderes e que a rebelião contra eles era rebelião contra ele mesmo. Em outro momento de desespero, Moisés, o líder paciente, perdeu o controle. O povo estava sem água em Meribá e reclamava. Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha para que dela saísse água. Mas Moisés, irritado com a teimosia do povo, desobedeceu. Ele gritou para a congregação: Ouvi, rebeldes, havemos de fazer sair água desta rocha para vocês? E em vez de falar, ele feriu a rocha 2 vezes com o seu cajado. A água saiu, mas a desobediência foi vista por Deus. Por não ter honrado a Deus na presença do povo, Moisés foi punido. Você não entrará na terra prometida. Era uma lição dolorosa de que a liderança exige fidelidade absoluta, mesmo sob extrema pressão. As queixas do povo se tornaram uma maldição. Eles reclamaram novamente contra Deus e Moisés. Então o Senhor enviou serpentes ardentes para o meio do acampamento. As serpentes picavam o povo e muitos morriam. Em seu desespero, o povo se arrependeu e clamou por Moisés. Ele intercedeu e Deus deu uma solução que parecia estranha, mas que continha a semente da redenção. Ele instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e a colocá-la em um poste. A ordem era simples, mas radical. Todo aquele que for picado, se olhar para ela, viverá. Era um símbolo estranho, mas que apontava profeticamente para a cruz de Cristo. Assim como olhar para a serpente de bronze salvava da morte física, a humanidade, picada pelo veneno do pecado, encontraria salvação eterna ao olhar com fé para Jesus, erguido na cruz. No final da jornada, a nova geração de israelitas estava pronta. Eles venceram reis como Seom e Og, que se opuseram à sua passagem. O rei de Moabe, Balaque, temeu a força de Israel e contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo. Mas Balaão não conseguia. Cada vez que ele tentava amaldiçoar, Deus o forçava a proferir uma bênção. O episódio mais famoso desta saga é quando Balaão, cavalgando em seu jumento, é confrontado pelo anjo do Senhor. O jumento, vendo o anjo com uma espada desembainhada, desvia do caminho e Balaão o espanca. O animal então recebe o dom da fala e questiona seu dono. O que eu te fiz para me espancares estas 3 vezes? Deus usa até um jumento para mostrar a Balaão que ele não pode ser comprado e que ninguém pode se opor à sua vontade. No final, Balaão não amaldiçoa Israel, mas seu conselho traiçoeiro leva Israel a pecar com as mulheres moabitas. O resultado foi uma praga mortal que só foi interrompida pelo zelo de Finéias. O livro termina com a preparação final. A antiga geração que duvidou e pereceu no deserto foi eliminada. Um novo censo é feito, mostrando que um novo povo, purificado pelo deserto, estava pronto para a promessa. Novos líderes surgem. Josué é ungido para suceder Moisés. As leis são detalhadas, as ofertas e os rituais são novamente explicados. Em um momento de justiça notável, as filhas de Zelofeade clamam por herança, pois seu pai não teve filhos homens. Deus, através de Moisés, concede a elas o direito de herdar a terra, um marco de dignidade e justiça. As tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés pedem para se estabelecer fora de Canaã, mas se comprometem a lutar na vanguarda da conquista. As cidades de refúgio são definidas, locais de proteção para quem mata alguém acidentalmente. As fronteiras são estabelecidas, a geração de fé está pronta. Falta apenas atravessar o Jordão. O livro de Números é muito mais do que um diário de viagem. É um espelho profundo da alma humana.
Ele nos mostra como o povo de Deus pode ter promessas, uma liderança divina e milagres diários, e ainda assim falhar por incredulidade, murmuração e rebelião. Ele demonstra que a presença de Deus não é uma licença para o pecado, mas um convite à santidade. Ele mostra que a fidelidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é recompensada. Cada capítulo carrega lições profundas de organização e ordem divinas, de fé e rebelião humana, de julgamento e misericórdia, de liderança e submissão. Números é o relato de um povo sendo forjado, transformado pela disciplina do deserto em uma geração digna da promessa. E mesmo quando Israel falha repetidamente, Deus continua a guiar, com a nuvem, com o fogo, com a serpente de bronze, com sua graça e sua disciplina. Porque o Deus do Sinai é também o Deus do deserto, e ele não abandona a sua promessa. Ele conduz até o fim.